Fala pessoal, Luan aqui. Pela segunda rodada consecutiva, o Grêmio conseguiu atingir plenamente o objetivo dele. Aliás, eu acho que o Grêmio, nas últimas 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, ele atingiu com maestria o objetivo buscado. Ele só perde, ele coloca jogadores que a torcida não quer, ele substitui tarde ou colocando outros jogadores que a torcida não quer. E ele vende a vitória do Grêmio para que o adversário possa pontuar e ganhar ponto em cima da gente. E aí a cereja do bolo da rodada é o Grêmio na zona de rebaixamento. Eu tô aqui com a camisa do Soares aqui no ombro e me pensando aqui que se ano passado ele não tivesse aqui, talvez no ano passado o Grêmio teria caído. Porque toda a diferença quem fez foi o Soares. A torcida do Grêmio tem que abrir o olho. Ou a torcida do Grêmio começa a cobrar, inclusive o Renato, tá? O Renato, ele não pode ser imune à cobrança, o Renato tem que ser cobrado. Ou a torcida começa a cobrar o Renato, os jogadores e a direção, e para de chamar quem critica de cornetinha, ou final do ano vai estar todo mundo chorando abraçado, seja a cornetinha, seja a trombeta, seja o raio que o parta, vai estar todo mundo chorando abraçado o rebaixamento. É bem real, tá? O rebaixamento do Grêmio, ele é bem real. É um clube que adora flertar com o rebaixamento. O Grêmio tem parece com um amor, assim, com a zona de rebaixamento, com a Série B. É um clube que gosta de fazer o seu torcedor passar vergonha. Vive muito de uma mística que já não se faz presente há muito tempo já. Aparece em um jogo, some anos e a gente comemora migalhas, né? Se não mudar nada, se continuar do jeito que tá, esse apequenamento que o presidente anterior e esse estão planejando para o Grêmio, ele vai ser concluído com sucesso. O Grêmio precisa fazer alguma coisa. Eu queria entender por que hoje o Renato levou uma escalação completamente diferente a campo, dando a impressão pra gente que ele tava poupando o jogador. Como que o Grêmio, que tá no Z4, vai poupar jogador? Aí na próxima rodada é contra o Fortaleza, e depois do Fortaleza é o Grenal. Qual é o ponto? Estão dizendo que o Grêmio vai poupar contra o Fortaleza para jogar o Grenal. Eu vou adiantar aqui pra vocês agora. Se o Grêmio poupar contra o Fortaleza, o Grêmio vai perder pro Fortaleza. E o Grêmio muito provavelmente não vai ganhar o Grenal. Por que o Grenal é mais importante do que o jogo contra o Fortaleza? Eu não vejo diferença, não vejo motivo pra pensar assim. Inclusive, esse pensamento de que o Grenal é maior do que o campeonato é um pensamento pequeno, é um pensamento que apequena o Grêmio e é uma babaquice que a torcida compra junto. O Grenal não é o jogo mais importante do campeonato. O jogo mais importante do campeonato é o próximo. Quando o Grenal for o próximo jogo do campeonato, aí sim ele vai ser o jogo mais importante do ano. Ou o jogo mais importante do campeonato. Até lá ele não é. E depois que ele passar, ele vai deixar de ser também. Os 3 pontos contra o Fortaleza, que aqui é só hipotético, né? Porque quem acha que o Grêmio vai lá no Ceará e vai ganhar do Fortaleza é lunático, cara. Lunático. Mas vamos sonhar aqui que os 3 pontos contra o Fortaleza, eles têm o mesmo valor, né? Os mesmos 3 pontos que o jogo contra o Inter. Não muda nada. E o Grêmio hoje é um time rebaixável. O Grêmio não pode escolher jogo. O Grêmio tem que colocar força máxima em todos os jogos. Inclusive se o Grêmio ficar na zona do rebaixamento até enfrentar o Fluminense pelas oitavas, ou até enfrentar o Operário, o Grêmio tem que botar time reserva na Copa. O Grêmio tem que largar de mão as Copas. E eu não quero que o Grêmio caia. É muito pior o Grêmio cair e avançar nas Copas do que o Grêmio cair nas Copas e ficar na Série A. É muito pior cair.
Mas vocês não têm a menor dúvida disso. Só que o clube hoje cumpriu à risca tudo aquilo que ele se propôs. Vendeu o mando, o time mandante tinha torcida menor do que o time visitante, o time perdeu, também é isso que queria, e o treinador escalou o jogador que talvez não tenha na história do futebol aqui no Brasil alguém tão, mas que seja tão, mas tão certo que não deveria jogar quanto esse João Pedro Galvão. Cara, não tem mais o que falar, assim, do desrespeito do Renato com a torcida. O Renato, ele é o maior ídolo do Grêmio. Ele vai ser por muito tempo, talvez para sempre, mas ele não é maior do que o clube. O Renato morre e o Grêmio continua. Então o Renato precisa respeitar a torcida. O Renato está desrespeitando a torcida. A torcida que ajuda a pagar o salário dele. Tá na hora do Grêmio e da sua torcida começar a cobrar os seus ídolos. Os ídolos não são maiores do que o clube. Que dívida o Grêmio tem com o Vina para trazer ele, que nem ídolo é? Por que o Grêmio não. Que eu concordo, renovou o contrato de Jeromel, mas por que o Grêmio tá colocando ele para jogar se ele não tem condições? Por que o Grêmio trouxe o Luan se já tinha conhecimento de que ia ser só pra spa? E não importa se baixou o salário ou não, ainda assim ele tirou dinheiro do clube. Por que o Grêmio faz esse tipo de coisa? Eu não dá pra entender. Esses incapazes, tá, estão comandando o clube, eles acham que gastar dinheiro é comprar jogador bom. Mas gastar dinheiro é pagar salário pro Galdino, pro Natan Pescador, pro Mike, pro Reinaldo, pro Rodrigo Eli. Isso é gastar dinheiro. Só nesses nomes aí que eu dei, que foram cinco, nenhum ganha menos de 300 mil, tá? Nenhum deles ganha menos de 300 mil. Talvez o Galdino, mas deve ser perto disso. Quanto jogador bom a gente poderia ter? Hoje poderia ter um jogador extra classe que resolveria os nossos problemas de uma maneira que esses não conseguem. Então, não é possível que dentro do Grêmio não tenha ninguém. Ninguém lá dentro do clube tá vendo o que tá acontecendo. Ninguém lá no clube vai. Não vai chegar na porta do presidente e dizer: Porra, acorda, meu, olha o que tu tá fazendo, tu quer rebaixar o clube. Sabe, eu não tenho mais energia, assim, pra tudo isso. Inclusive, eu não vi o jogo, tá? E eu ocupei pelo rádio que eu tava trabalhando pra conseguir dinheiro pra ir no Grenal. Então, e eu tenho ainda, perto de outras pessoas, tenho uma situação privilegiada, que eu consegui trabalhar para fazer dinheiro para ir no Grenal. Quanto torcedor comum que sofre muito, comum que eu digo, é o torcedor que não tem é, condição, né, de ficar indo nos jogos assim fora do estado, então que é a maioria, por isso que eu digo comum. Mas quantos milhares de torcedores não podem acompanhar e sofrem ali sem que o clube ligue, sem que o clube dê a mínima. Eu sou sócio do Grêmio e eu não vou deixar de ser porque eu acredito que tudo é passageiro. Inclusive esses incapazes que estão no comando do clube. Mas o sofrimento, cara, que também é passageiro, ele dói bastante. E tá durando já muito tempo. Tá durando muito tempo. Tem que quebrar esse ciclo. O Grêmio tem que quebrar esse ciclo de dependência do Renato. E eu não tô dizendo pra tirar ele do clube, mas coloquem pessoas capazes ali pra auxiliar ele, pra ficar em volta dele. Esse ciclo de pensamento pequeno, de jogador que sobra. O Grêmio não pode só contratar jogador que sobra, o Grêmio tem que contratar jogador que venha para somar. Para somar no sentido de ser titular, de entregar gol, de entregar título, de entregar vitória. Esse tipo de jogador a gente precisa. E esse tipo de jogador o Grêmio não contrata. O Grêmio contratou o Soares ano passado. Então, eu não sei o que pensar, assim. Projeta um jogo pavoroso contra o Fortaleza, tá? Mais um. Fortaleza tomou 5 do Cuiabá hoje, né?
Mas nem assim eu acho que isso vai fazer diferença, tá? A tendência é de o Grêmio não conseguir ganhar de novo lá. Eu já falei em outro vídeo aqui, é que enquanto o João Pedro Galvão jogar, o Grêmio não vai ganhar um jogo. E vocês podem anotar isso daí. O Grêmio não vai ganhar um jogo enquanto esse cara jogar. E essa mula vai jogar o próximo jogo. E eu tenho, sabe por que que eu tenho certeza disso? Porque o Galdino tomou o terceiro amarelo hoje. Que o Renato, pra tirar o JP Galvão, só se ele botar o Galdino. Senão ele não vai tirar. Então, é certeza que esse nulo, essa mundice desse cara vai jogar. E é certeza que o Grêmio não vai ganhar o jogo, tá? É, o Renato não bota quem é melhor pra jogar, tá? Ele bota quem é o querido do momento ali, quem é o bruxo do momento. E ele bota quem mais pode irritar a torcida. É isso que ele faz. Não sei se ele vai ter coragem de botar o João Pedro Galvão no Grenal, porque o Grenal vai estar cheio. E o Grenal, por essa cultura aqui, pequena, de ambos os clubes, tá? De que o Grenal é maior do que o campeonato, o Grenal marca muito na paleta. O Grenal marca muito. Então, se o Renato tomar uma patada feia no Grenal, ele vai ficar marcado e vai ser ruim. Então, talvez no Grenal ele tire o João Pedro para fazer um ferrolho, vai se defender. Mas se ele tirar o João Pedro e fazer um ferrolho, a gente tem mais chance de ganhar do que com o João Pedro Galvão. Eu quero ver fora do Grêmio o Rodrigo Eli. Eu quero ver fora do Grêmio o Reinaldo. Quero ver fora do Grêmio o Mike. Quero ver fora do Grêmio do Queiroz. Eu quero ver fora do Grêmio João Pedro Galvão. E eu quero ver fora do Grêmio Everton Galdino. Enquanto esses caras. Ah, e o Rafael Cabral também, tá? Enquanto esses caras estiverem aqui no clube, essa síndrome de 2021 vai permanecer aqui, tá? Que ela é bem recente, tá bem viva na memória. E todo mundo viu o que aconteceu naquele ano. O tipo de contratação é parecida. Se chegar o Vina, é mais um parecido. Então, o Guerra nunca vai ver um vídeo meu, eu sei. Isso nunca vai chegar nele. O Brum menos ainda, porque o Brum bloqueia todo mundo que critica ele. Ele não tem culhão. Mas esses dois aí, eles precisam abrir o olho. Eles também vão ficar marcados na história do clube como dirigentes que rebaixaram o clube. Eles precisam mudar esse panorama logo. E o Renato precisa parar de dar desculpinha de família, tá? Vocês ganham muito, muito, muito dinheiro justamente para suprir toda essa dificuldade que vocês têm, tá? Vocês escolheram trabalhar com isso. Eu largo a minha família para viajar praticamente 24 horas entre ida e vinda e aí vou ver o JP Galvão jogar. Da minha família tu não tem pena. Eu devo falar dos desabrigados, e coisa, porque nem é o ponto do vídeo, tá? Porque daí vira covardia o Renato falar de família aqui. Então, assim, a gente tá vivendo um momento pavoroso, tá? É uma pena que Grêmio e Fluminense estejam nas oitavas da Libertadores, porque não merecem, tá? Nenhum dos dois. Mesmo que a Libertadores seja outra competição, se joga diferente lá, os dois clubes estão fazendo coisas ridículas no Campeonato Brasileiro. Ambos merecendo estar na zona de rebaixamento, tá? O Grêmio não merece nada diferente, o Fluminense também não. E eu lamento que os dois estejam se enfrentando e tirando vaga de quem poderia fazer um jogo melhor. Pode acontecer muita coisa até lá, tá? Mas no momento é isso que eu penso. E que o Grêmio trate de fazer uma mágica contra o Fortaleza e arranque ponto dos caras lá, porque se o Grêmio for pro Grenal na zona de rebaixamento, a pressão vai ficar grande. E você sabe que depois que entra na zona de rebaixamento pra sair, é complicado, mano. É complicado. Embora tenha times com um plantel muito pior do que o Grêmio faz força pra estar ali dentro. Ele quer estar ali dentro da zona de rebaixamento. O Renato quer isso. O Renato quer isso porque ele escala o João Pedro Galvão. Então a gente sabe que o Renato quer. O Renato quer que o clube afunde. Então ou ele muda o pensamento e para de punir o torcedor por briguinha dele com a direção, que não dá jogador, ou a gente tá fudido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não sei ainda o que eu vou fazer de conteúdo ali, mas pretendo falar de algumas coisas relacionadas não só ao próximo jogo,
mas também já o Grenal, projetando algumas coisas que são importantes, são relevantes, por isso que eu quero falar. Mas vamos ver se eu vou ter tempo, tô trabalhando muito. E isso tem me tirado tempo de até de acompanhar algumas notícias e ficar mais ligado em rede social. Mas eu vou ver o que eu consigo fazer e a gente vai se comunicando por aqui. Forte abraço. Até o próximo.